Olá, eu sou o Reinaldo Gomes e este é o programa Chave do Negócio, onde você nos assiste pela TV Guarulhos, canal 3 da NET Digital, canal 20 da NET Analógica e ao vivo para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br. E também nos assiste pelas TVs associadas à ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, em todo o Estado de São Paulo. E você vai ver no programa de hoje: investimentos. Governo promete investir em transportes fluviais e ferroviários para desafogar a malha rodoviária do país. Mãos à obra. Transportadoras têm de agendar para que seus caminhões descarreguem no Porto de Santos. Sustentabilidade. Um aumento da malha ferroviária desafoga as rodovias e diminui a emissão dos gases de efeito estufa, dizem especialistas. E o meu convidado no programa de hoje é o José Manuel Ferreira Gonçalves. Ele é engenheiro civil, jornalista, advogado e autor do livro Despoluindo sobre Trilhos. Nós voltamos em 30 segundos, não saia daí. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Muito bem, nós estamos de volta e você vai ver agora uma reportagem que trata dos modais de transporte de cargas no país e as soluções para esses transportes. Acompanhe. Não é de hoje que se conhecem os problemas do maior porto brasileiro, o Porto de Santos. Filas de caminhões que aguardam para descarregar provocam congestionamentos monstruosos e mexem com a vida dos moradores das cidades de Santos e Guarujá. No final do ano passado, foram anunciadas medidas que obrigam as transportadoras a fazerem agendamento prévio antes de se aproximarem do porto. As novas regras de agendamento começaram a valer a partir de janeiro deste ano. Espera-se que a exportação de grãos feche 2014 com 100 milhões de toneladas. O ministro dos Transportes, César Borges, anunciou melhorias em rodovias e ferrovias para descentralizar a exportação de grãos no país, que hoje ocorre prioritariamente nos portos de Santos e Paranaguá. Alguns especialistas defendem que a solução para este problema é mesmo o aumento da malha ferroviária em todo o país. E o meu convidado hoje aqui no programa Chave do Negócio é José Manuel Ferreira Gonçalves. José Manuel é jornalista, engenheiro civil, advogado e também escritor. Ele escreveu um livro chamado Despoluindo sobre Trilhos, que é exatamente o tema do nosso programa hoje. Nós apresentamos nessa matéria que a gente acabou de ver, falando dos investimentos que o governo federal pretende fazer em transportes fluviais e transportes ferroviários para tentar desafogar a malha rodoviária do país. José Manuel, seja bem-vindo, muito obrigado pela tua presença no programa Chave do Negócio. Eu que agradeço a você, Reinaldo Gomes, e aos amigos que acompanham o Chave do Negócio. Na verdade, Reinaldo, o transporte do país é esquizofrênico. Nós temos um sistema de transportes que foi, ao longo de décadas, muito mal organizado, muito mal planejado, e temos quase que um domínio total do transporte rodoviário de cargas. Isso gera consequências enormes também na área de passageiros. Os congestionamentos são enormes, nós não temos um conceito que é importante chamado intermodalidade, que é você reunir os diversos modais de transportes de uma maneira mais equilibrada. O que nós temos no Brasil é uma coisa que no mundo inteiro não existe. A concentração do transporte rodoviário em cargas, por exemplo, é maior do que 80%. No mundo, isso chega a 30%, 35%. Aqui nós transportamos, por exemplo, 98% dos contêineres que saem aqui da região do Grande São Paulo, da Grande São Paulo,
do ABC para o Porto de Santos, 98% vão em cima de caminhões. Nós temos 25% da carga de açúcar que vai para o Porto em cima de ferrovias, 75% em cima de caminhões. 50% da safra de soja e do milho que vem de Mato Grosso vai para o Porto também em cima de caminhões. É claro que isso acaba gerando um volume enorme de congestionamentos, mas esta é apenas, digamos assim, a ponta do iceberg. Você comentou 2% vão por ferrovia. Apenas de onde? 2%. De onde sai? Onde tem pois essas ferrovias? Esses eu não contêineres, conheço. veja, nós temos alguns, você leva através de duas, digamos, linhas férreas para Santos, ou através do que a empresa chamada MRS traz o minério de ferro para o porto, através de um sistema chamado de cremalheira, que é uma inclinação muito grande, é preciso que o trem seja dividido em pedacinhos para poder descer. Desce no cabo? Desce no cabo. Hoje não é mais cabo, é um sistema criado através de roldanas na roda, uma roda especial, enfim. Você tem aqui naquele trecho da serra, aliás, um sistema interessantíssimo. Na Serra do Mar. Interessantíssimo. Mas é a mesma linha que levava o trem de passageiros até Santos? Não. Aí você tem um outro percurso. Santos-Jundiaí? Não, aí você tem um outro percurso, que é a linha Santos-Jundiaí, que desce, por exemplo, não o minério de ferro, mas que desce, como eu disse a você, a safra de soja e milho. É uma linha que vai mais suavemente descendo a serra, que era por onde passava o trem de passageiros, que foi desativado. O que o Brasil fez com a desativação das linhas férreas, especialmente São Paulo, que cresceu sob trilhos, é uma coisa criminosa que um dia o Brasil vai ter que ter essa história contada e passada limpo. Foi uma coisa absurda. Nós tínhamos um investimento que começou com café. Café financiou o crescimento dos trilhos em São Paulo. Tínhamos ferrovias importantes como a Paulista, a Mogiana, a Sorocabana. E, de repente... Está tudo coberto por asfalto. Tudo isso, uma parte coberta por asfalto, uma parte abandonada, com o mato subindo em cima dos trilhos. Você citou Paranaguá, por exemplo. Nós temos, ou poderíamos ter uma ligação lá por baixo, por trilhos, porque nós exportávamos banana que vinha de Tariri para o Porto de Santos, e de Tariri até Paranaguá a distância não é muito grande. Nós podíamos ter uma ligação seca, também ferroviária pelo litoral, e lamentavelmente não temos. Jogamos no lixo a malha ferroviária de São Paulo, uma história bonita, que foi feita com o capital, como eu disse, do café, e com o apoio dos ingleses, que construíram, por exemplo, a Estação da Luz em São Paulo, é belíssima. A construção daquela estação ferroviária mostra que a tecnologia que nós tínhamos ferroviária era tecnologia de ponta. Infelizmente jogamos isso, né, como eu disse, no lixo, e o que nós estamos pagando é um preço altíssimo por essas escolhas muito mal feitas. Estamos tendo uma aula de história hoje aqui no programa Chave do Negócio, com o meu convidado aqui, que é o José Manuel. José Manuel, eu vou chamar um rápido intervalo. No próximo bloco eu quero falar sobre um assunto que você comenta no teu livro, que você dá um exemplo que um container demora, em média, 21 dias para ser liberado no Porto de Santos, e às vezes compensa, é mais barato enviar um container do Brasil para a China do que trazer esse container via rodovia de Campinas até o Porto de Santos. A gente vai falar isso no próximo bloco. Vamos chamar um rápido intervalo, a gente volta já já. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade.
A Sony anunciou na segunda quinzena de abril que vendeu mais de 7 milhões de unidades do PlayStation 4. O videogame lançado no final de novembro de 2013 superou a marca de seu antecessor, o PlayStation 3, que em 4 meses de mercado havia vendido cerca de 3 milhões e meio de unidades. O presidente da Sony, Andrew House, disse em um comunicado oficial que a empresa ainda enfrenta dificuldades para suprir a demanda mundial pelo videogame, porém garantiu que a Sony vai cumprir com as necessidades dos clientes. A empresa anunciou também que já vendeu mais de 20 milhões de cópias dos jogos do PS4, como é conhecido, contando com as unidades físicas e downloads digitais. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade. E você que quer participar do programa A Chave do Negócio, você pode fazer por e-mail achave.tv@gmail.com. Visite-nos também pelo Facebook, é facebook.com/A Chave do Negócio. Curta-nos! Muito bem, estamos de volta e o meu convidado hoje aqui é o jornalista, engenheiro civil e advogado e também escritor, autor do livro Despoluindo sobre Trilhos, José Manuel Ferreira Gonçalves. José Manuel, no último bloco falávamos sobre as contas que não fecham do governo e os trilhos que ficaram escondidos sob o asfalto. Tem um detalhe que tem no teu livro que fala sobre o tempo de transporte de uma carga no Porto de Santos. O transporte de uma carga de Campinas até o Porto de Santos leva mais tempo do que transportar uma carga, um container, daqui para a China. Como é que é isso? Além da questão do tempo, Reinaldo, vou falar uma coisa que é de estarrecer. Fica mais barato pegar uma carga no Porto de Santos e levar para a China do que trazer de Mato Grosso para o Porto de Santos. Mas é um absurdo isso. Você trazer dentro do país, a carga fica mais... O preço do transporte é maior do que pegar dali e levar de navio para a China. Aí você tem o preço, o tempo... O tempo, por exemplo, a que você se referiu, aliás, é uma coisa que o brasileiro precisa estar atento. Não é só na questão do desembarque ou embarque de mercadorias no porto. Por exemplo, não sei se você sabe, você mexe com inovação, né? Seu programa é muito dedicado a isso. Em termos de inovação, o Brasil demora cerca de 11 anos para registrar uma patente. Se tiver aí um cientista que buscou e teve uma novidade importante, ele vai registrar uma patente, demora 11 anos. No Japão, por exemplo, demora 2 anos e um pouco, 2 anos e meio. Na China demora 2 anos. O mundo inteiro, os Estados Unidos, demora 2 anos e 8 meses no máximo. Nós demoramos 8 anos. Para você exportar uma mercadoria, são tantos intervenientes no porto, são tantos carimbos que burocraticamente se apõem a um documento, que demora mais de 20 dias. É uma loucura para você despachar uma mercadoria. E o Brasil está perdendo mercado, está perdendo competitividade. Nós estamos trazendo a mercadoria de caminhão, deixando o caminhão estacionado nas estradas, em fila dupla, tripla, na Piaçaguera Guarujá, chamada Domênico Rangoni, ou no acesso rodoviário à cidade de Santos, parando e congestionando, não passa ambulância, não passa viatura policial, o turismo sofre. E agora eles inventaram o pátio regulador. A gente está vendo as imagens aí, enquanto você está falando, as imagens estão sendo exibidas. Pátio regulador. Aí. Então, o pátio regulador é uma tentativa de organizar um pouco o caos. É uma forma de resolver, não a causa, mas o efeito do problema. O efeito é este. Nós temos de 13 a 14 mil caminhões por dia entrando no Porto de Santos. Não há espaço para isso. Você chama a margem esquerda, que é o lado de Guarujá, ou Porto de Guarujá, ou Porto de Santos, margem esquerda. Margem direita seria o Porto Antigo de Santos, o Porto tradicional de Santos. Tanto de um lado quanto de outro, você não consegue transitar. Agora, no VT que nós vimos na abertura do primeiro bloco, nós falávamos ali sobre investimentos em ferrovias e transportes fluviais também, né? Sim. Por falar em transportes fluviais, a gente está vivendo aí um caos na falta d'água, né? Então, a gente tem rios que estão baixos que não comportam um transporte de carga, um meio de transporte de carga por meio fluvial. E a perda de água que a gente tem é uma loucura. No mundo inteiro ninguém perde tanta água com ligações domésticas ou industriais como nós perdemos. O governo fala em racionar água, quer punir o sujeito que consome mais água,
Primeiro não era punir, inventaram que iam dar um prêmio, depois não deu certo, querem punir, quando na verdade eles não fazem a lição de casa. E não é um governo de um partido. Eu tenho uma surpresa aqui que eu vou mostrar para você no próximo bloco. No próximo bloco a gente vai abrir e eu vou mostrar um VT que me enviaram aqui, um vídeo amador que me enviaram de um consumo de água. A gente vê no próximo bloco, mas vamos continuar. Não, mas o que está faltando, e que a gente precisa ter coragem de dizer, e às vezes é meio desagradável dizer isso, está faltando um choque de gente com competência para administrar as infraestruturas de forma geral no país. Nós temos políticos, eu não sou nem um pouco contra a classe política, mas o bom político administra competência alheia. O político ele pode gerenciar competências. O que nós temos são políticos levados aos cargos públicos em função do nosso sistema de presidencialismo, chamado de presidencialismo de coalizão. Então, se troca o horário eleitoral no rádio e na televisão, ou o apoiamento da base de quem está no governo, porque sozinho não governaria, e aí você troca, em vez de trocar princípios, né? Olha, você vem apoiar um partido, ou o partido vai apoiar o governo, porque o partido e o governo se entendendo sobre princípios programáticos, aquilo que interessa ao país. Não, mas é aquilo que normalmente interessa ao partido ou ao político, especificamente. Então, o que nós temos? Ministro de Minas e Energia que não entende do riscado. Agora, são notícias, inclusive, nas últimas horas, nos últimos dias, de um possível envolvimento do ministro no último escândalo, porque sempre tem um escândalo do cotidiano, né? Tem um escândalo novo que faz esquecer o escândalo anterior. Nós temos o ministro dos Transportes, que é um senhor que foi governador da Bahia. Ele não entende absolutamente nada de infraestrutura, muito menos de ferrovia, hidrovia, etc. Nas hidrovias, por exemplo, quando a gente faz um canal ou a gente faz uma hidrelétrica, porque nós temos um sistema muito interessante que a gente chama de energia limpa. Muito bom isso. Só que nós precisamos tornar o rio navegável. Então temos que fazer canais e eclusas, porque o navio não vai pular, a água pula exatamente para girar a turbina. Mas o navio, imagina um navio pulando. Eu estou brincando, mas lamentavelmente essa gente deve pensar isso, o navio pula. E deixa de fazer. O projeto, para você ter ideia de uma comparação, depois vou te dar números comparativos que são importantes. Para você construir uma eclusa, já no projeto original, você faz isso com facilidade. Custa 7% do orçamento de uma hidrelétrica. O Brasil não faz. Depois tem que fazer, e aí descobre que em vez de 7%, pula para 30%. Pois é. As contas nunca fecham, né? Os empresários em São Paulo falam em 17 bi de prejuízo por ano, a Fiesp calculou. Só que empresário não fica com prejuízo. Quem paga o prejuízo somos nós. O povo, de forma geral, está pagando porque o alimento é mais caro. Se tivesse um sistema ferroviário que funcionasse, nós íamos pagar menos o arroz, menos o feijão, menos o tomate. O arroz vem do sul. Mas não se preocupa, José Manuel, que nós temos a Copa do Mundo para esconder tudo isso. Eu quero te convidar para a gente tomar um café agora. Tomar um café. No próximo bloco, a gente continua falando sobre isso. Imaginaram que a Copa ia salvar o Brasil, né? Espetáculo. A gente volta no próximo bloco. Vamos tomar um cafezinho. Até já. Apoio TV Guarulhos. Eu queria mostrar para vocês, telespectador, a gente está falando aí sobre falta d'água, o reservatório da Cantareira está com 11%, um absurdo. E eu recebi um vídeo, um flagrante da cidade, de uma pessoa que ficou ao celular lavando a calçada, lavando o quintal. Viu, Zé Manuel? Ela ficou por volta de uns 5 minutos aproximadamente, foi o vídeo que eu recebi, lavando essa calçada. E assim, um desperdício de água absurdo. Vejam as imagens.
Olha só, dá uma olhada, que absurdo. Vocês vão ver apenas um trecho desse vídeo. Esse vídeo ele tem mais de 5 minutos. São mais de 5 minutos de desperdício de água enquanto essa moça aí, ao telefone, despeja essa água sobre a calçada. Não tem nada na calçada, não tem sujeira na calçada. Nessas mesmas imagens, a gente teve também uma amostra da falta de cidadania. Em frente a uma praça, você tem uma placa de proibido jogar lixo, e olha só como é que está essa calçada na frente dessa praça. Olha como ficou essa calçada, olha como está a situação dessa calçada. As pessoas não têm senso. Pois é, a gente tomou um café e assistiu a esse absurdo aí. Nós tínhamos comentado no bloco anterior que eu mostraria este flagrante da cidade. E o Zé Manuel acompanhou comigo aqui esse desperdício de água, esse desperdício de cidadania também, com essa montoeira de lixo acumulada na calçada dessa praça, em que você tem uma placa proibido jogar lixo e o lixo exposto ali. Você viu ali vaso sanitário. Absurdo, né, Zé Manuel? Absurdo. Eu me lembro, isso é absurdo, sem dúvida nenhuma, mas eu me lembro que o metrô em São Paulo, quando foi fundado, ele era super limpo. E o usuário do metrô se irritava quando alguém jogava um pedacinho de papel. Papel de bala. Se irritava com isso. Então, eu acho que há um efeito importante, uma certa sinergia, que a gente podia dizer, digamos, seria um círculo virtuoso. E não um círculo vicioso, esse círculo que infelizmente acontece, que a pessoa joga lixo e o outro joga e fica por isso mesmo. Mas quando a cidade se organiza, há um sentido bacana das pessoas se ajudarem para manterem aquilo limpo, etc. Eu espero que essas imagens tenham sido vistas aí por muitas pessoas e que as pessoas se indignem com o que acontece e não façam a mesma coisa. Mas eu queria falar com você agora, neste bloco, sobre o seu livro. Como é que começou o teu livro? Eu li alguma coisa que foi a partir de uma grande reportagem que você... Eu sou um jornalista ligado à questão ambiental há muitos anos. E fui proprietário de uma emissora de rádio em Santos. Eu morava em Guarujá, a emissora de rádio funcionava no centro de Santos e todo dia de manhã eu passava pelo porto. Antes da perimetral, que hoje existe uma perimetral construída há algum tempo, mas naquela época não tinha nada disso. Nós passávamos, eu via armazéns abandonados, eu via trilhos abandonados, e aquilo foi ficando na consciência e no subconsciente. Quando eu fui fazer uma pesquisa acadêmica, eu fiz a pesquisa, e o rigor acadêmico a gente acaba redigindo de uma maneira muito fechada, muito hermética, com expressões e com justificativas a cada instante, e com citações a cada instante. Mas o jornalista que está dentro de mim não se conformou com aquilo. Falei, não, eu preciso escrever de uma maneira mais solta o que eu já tinha escrito. E resolvi fazer, portanto, o livro a partir da tese de doutorado. Só que o livro é esse aqui que vocês estão vendo aí na imagem agora, Despoluindo sobre Trilhos. Daqui a pouco a gente dá como é que você faz para adquirir esse livro. Só que eu escrevi o livro, estava pronto no prelo, e eu tive o apoio, eu quero aqui destacar, da Universidade Paulista, a Unip, e do professor João Carlos de Gênio, que é o reitor da universidade, que fez inclusive o prefácio do livro. E eu estava feliz da vida, o livro pronto. Acontece a manifestação de junho do ano passado, que começou exatamente com a briga para reduzir a tarifa do coletivo. Naquele momento eu parei o livro, pedi que a gráfica esperasse um pouco e refiz a primeira parte dele. Introduzi cerca de 60 páginas, colocando o problema do cartel, a corrupção do cartel do metrô de São Paulo, a questão das manifestações, a mudança da sociedade, que hoje é uma sociedade em rede, e a importância desse movimento dos moços, que tem muita gente que ainda está dizendo, equivocadamente, na minha opinião, que o movimento não deu certo. Deu muito certo. O Brasil caçou um político corrupto recentemente, pela primeira vez a partir da votação aberta. E se não fosse aquele movimento, a votação seria secreta e possivelmente o corrupto, mesmo bem corrupto, não teria sido caçado. Então nós temos modificações importantes e o livro foi a partir daí, esta coisa. E agora, a partir do livro, eu comecei a fazer palestras.
Lançamos o livro em Brasília, em São Paulo, em Santos, e comecei a fazer palestras por todo o interior de São Paulo. Amanhã estou em São José do Rio Preto, estive na semana passada em Araçatuba, em Assis, estarei indo para outras cidades que, naturalmente, a gente é convidado para fazer palestras, como, por exemplo, a cidade de Santos, foi uma das primeiras palestras que eu fiz. E aí isto virou, porque os alunos me perguntavam, os moços e moças presentes às palestras perguntavam, muito bem, eu concordo com tudo isso, você há pouco no comentário anterior falou da indignação que pode uma matéria como aquela da água provocar, e merece provocar indignação, não uma indignação contra a pessoa que fez isso, mas uma indignação que nós, enquanto sociedade, ainda não encontramos uma maneira organizada de fazer as coisas funcionarem melhor. É um problema cultural. É um problema cultural grave que nós temos, como essa história da cultura virada só para a rodovia. E a gente utilizando a rodovia e pagando pedágio astronômico. Eu falei que fui a Araçatuba, outro dia eu fui e paguei acho que cerca de R$158 de pedágio. Um absurdo, em qualquer lugar do mundo isso. E nós jogamos fora as ferrovias que nos levavam de uma forma muito mais confortável. Mas, voltando à tua pergunta, por que o livro, como é que foi? Foi exatamente assim. Ele surgiu disso, aí é uma grande reportagem, onde a gente mostra que a gente reduz emissões de gases de efeito estufa e reduz particulados também. Porque a poluição do ar mata, dá câncer. O Paulo Saldiva, aqui em São Paulo, já dizia isso, e a ONU disse isso há 3 meses atrás, confirmando o que antes se afirmava. E o aquecimento do país, com a cota do país no aquecimento global. A gente sempre falou que é o problema do desmatamento de florestas. O tema do livro é muito interessante, muito curioso. A gente tem pouco espaço para falar sobre isso. Eu queria falar sobre isso com você outras vezes, se você me permitir. Ordens. Agora aprendi o caminho. Quero convidá-lo para a gente falar sobre isso. Nosso programa está chegando ao final, nosso tempo já se esgotou. Eu queria que você só desse aí uma forma de contato com você e como adquirir o seu livro. Muito bem, então eu disse que agora geramos uma entidade, uma ONG, na verdade uma associação sem fins lucrativos, que é a Ferrofrente. Então quem quiser pode entrar no www.ferrofrente.com.br. O meu e-mail pessoal é josemanuel@sosplaneta.com.br, que é um site também de meio ambiente que nós temos. E eu estou às ordens para poder, de alguma maneira, colaborar com isso, porque, como você disse, o processo é lento e gradual. Fazer obra de infraestrutura é obra para 30 anos. O Brasil quer resolver isso para a próxima eleição. Isso é absurdo e é um absurdo continuado. Mais ou menos como os advogados diriam, é um crime continuado. É um crime que se comete contra o Brasil de uma forma continuada. Não pensar em gerações e só pensar em eleições. Tem que, de uma forma ou de outra, parar com isso o quanto antes. Obrigado pela tua presença. Prazer de minha parte. Muito obrigado a você, Reinaldo, e obrigado aos amigos sintonizados aí do programa Chave do Negócio. O programa Chave do Negócio chega ao final e eu aguardo você na próxima semana. Nós transmitimos pela TV Guarulhos no canal 3 da NET Digital, canal 20 da NET Analógica e ao vivo para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br. Também pelas emissoras associadas à ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá, fiquem com Deus.